pergunta é uma pergunta difícil, né, de responder. Se sua empresa sofreu um ataque de ransomware hoje, em quanto tempo sua operação vai estar restabelecida? Não sei se algum de vocês que estão aqui presentes já pararam para fazer essa pergunta ou para ter essa resposta. Então, para ajudar a levar esse tema, que vocês tenham essa percepção, a gente traz aqui um case de sucesso de um cliente nosso, uma empresa multinacional, que a Tripla ajudou a reduzir esse tempo. Então, eu sou o Maurício Barbosa, como muito bem me apresentaram, né? Eu tenho mais de 15 anos de experiência em tecnologia, sou Head de Cloud e Data Center na Tripla, especialista em Cloud e em proteção de dados, e aí há muito tempo vem ajudando empresas em grandes projetos como esse, que é o case que a gente vai falar hoje, que é de uma empresa multinacional, que a gente ajudou a reduzir seu tempo de recuperação para 48 horas. Então a gente conseguiu ajudá-los a alcançar sua resiliência cibernética, tratando ali não só de backup, tratando também de recuperação e de alguns processos que eu vou detalhar aqui para vocês hoje, para ajudar vocês a pensarem e chegar nessa resposta. Em quanto tempo você se recupera se você sofreu um ataque de ransomware hoje? Então, o objetivo aqui é eu vou passar com vocês como a gente trabalhou e como a gente conseguiu entregar esse case desse grande cliente nosso. A preocupação que esse cliente tinha é uma preocupação que todos vocês têm. Eu imagino que todo mundo já tenha visto algum desses números que eu estou colocando aqui. 70% das empresas no Brasil, em 2022, sofreram algum tipo de ataque cibernético com sequestro de dados. E esses ataques, eles chegam a custar até 10 milhões de reais para a sua recuperação. E aqui eu estou colocando não só o custo de operação parada, o custo de imagem para a empresa, mas também colocando o custo de recuperar esse dado. Então esse é um dado bem alarmante e preocupante, pensar que 70% das empresas já tiveram um caso desse. E talvez algumas delas nem saibam que algum desses dados tenham sido vazados ou que eles tenham sido sequestrados de alguma maneira. Ainda aqui no Brasil, esse dado me preocupou, nós estamos agora fechando o primeiro semestre, nós já temos 23 milhões de ataques cibernéticos no Brasil, nos tornando o líder da América Latina em ataques cibernéticos. Isso pensando nos 6 primeiros meses. Então a gente vê que cada vez mais as empresas estão próximas de um ataque. Quem já ouviu aquela piada, né? Não é se você vai ser atacado por um ransomware, é quando você vai sofrer um ataque. Isso cada vez mais fica próximo das empresas. E essa é uma preocupação que a gente enxerga nas empresas e foi o que a gente fez trabalhar nesse caso. Enquanto eu estou aqui apresentando, tem pouco mais de 2 ou 3 minutos que a gente está aqui, imagina a quantidade de ataques de ransomware. A cada 15 minutos, a cada 15 segundos, um novo ataque de ransomware é registrado. E as empresas, isso no mundo, tá? E as empresas têm levado em média, mais de 5 ou mais dias para se recuperar de um ataque de ransomware. Esses são alguns dos dados que fazem essa preocupação estar na cabeça de muitas pessoas, muitos CISOs, e não só CISOs, né? Então, gerentes de tecnologia, diretores de tecnologia, de infraestrutura. Eu acho que esse tema tem ficado cada vez mais próximo, que é falar de resiliência cibernética. O termo resiliência cibernética, a gente tem ouvido, não sei se quem aí tem ouvido isso todo dia, né? A gente tem falado muito desse termo, e eu fui fazer uma pesquisa para entender por que a gente colocou resiliência cibernética, né? O Cyber Resilience, para tratar desses casos. E aí foi bem engraçado que na minha pesquisa, eu estava para montar a palestra, eu achei uma definição que traduz muito bem resiliência cibernética, que é: resiliência é a incrível arte de desculpa, eu não vou falar o palavrão, e continuar de pé. Então aqui é resiliência cibernética, a gente conseguir, no meio de um ataque cibernético, a gente continuar trabalhando, a gente continuar operando. Então atingir a resiliência cibernética é isso, sofrer, mas continuar de pé. E aí colocando aqui o conceito certo, né? A resiliência cibernética é conseguir manter a continuidade das suas operações, do seu negócio, com um mínimo ou nenhum impacto para o seu negócio. Esse é o maior trabalho, esse é o maior resultado que a gente pode ter. É conseguir dormir tranquilo sabendo que se eu tiver... Dormir tranquilo é muito, né, gente? Eu acho que eu exagerei. Mas é conseguir colocar a cabeça no travesseiro e pensar, caso aconteça alguma coisa, eu tenho modelos, processos e sistemas que eu consiga me recuperar. Então, falando um pouco aqui
Deixa eu só voltar. Falando um pouco aqui de como atingir a resiliência cibernética, nesse case específico, né, acho que aqui vou fazer um bate-papo explicando os passos que a gente utilizou para entregar a resiliência cibernética para esse cliente. Nós trabalhamos em 4 pilares, que eu acho que são bem importantes, que a gente deve levar em consideração. Que é falar de visibilidade, o quanto você conhece dos dados da sua empresa, o quanto você conhece todos os sistemas que são críticos dentro da sua organização. Então, visibilidade é algo muito importante. Falar de estratégia. Qual a melhor estratégia que eu tenho para recuperar meu ambiente? Quando acontecer, o que eu faço? Porque na hora que acontece, está todo mundo, cada um vai querer correr para um lado, é um Deus nos acuda. Como que eu faço isso acontecer? Então, a estratégia é muito importante. Tecnologia. A gente não pode deixar de falar de tecnologia. Colocar quais softwares, quais sistemas, hardware, enfim, qual tecnologia eu preciso para atingir meu objetivo. Qual tecnologia que eu preciso para responder aquela pergunta? Se você sofreu um ataque hoje, em quanto tempo você se recupera? Então esse é o terceiro pilar. E o último, mas que não é menos importante, é falar de pessoas. As pessoas sabem o que ela tem que fazer num ataque desse. Então são os 4 pilares que a gente abordou. E eu vou explicar aqui rapidamente como nós trabalhamos esses pilares. Então, o primeiro deles que eu falei de visibilidade, que para mim é o mais importante quando eu falo de visibilidade. Você sabe o que tem que recuperar? Alguém aí se arrisca a dizer que sabe exatamente tudo que tem que recuperar quando tiver um ataque? Bom, eu não sei se está todo mundo me ouvindo, porque eu não usei o retorno, gente, porque não sei se vocês conhecem, mas você falar aqui e se ouvir no fone é um desafio. Então eu não estou ouvindo, eu não sei quem daqui que está me assistindo, mas ninguém levantou a mão. Então eu acho que quase ninguém sabe. Então aqui é a busca que a gente fez junto com o cliente dentro da empresa dele, literalmente. Então, mesmo com o cliente, eu tenho profissionais de longa data aqui. Quando eu fiz essa pergunta lá, todo mundo falou assim, bom, eu sei isso, 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 mas tem umas coisas aqui que eu não sei, a gente vai ter que procurar. Então a Tripla, junto com o cliente, nós fomos a fundo. E isso aqui, quando eu falo ir a fundo, em cada pessoa-chave de uma área da empresa, fazer as perguntas, o que é importante para você trabalhar. Amanhã, se você chegar aqui, o que tem que estar funcionando para você entregar seu serviço? Para você entregar o seu trabalho e o seu resultado. E aqui a gente fala de mapear. Aqui a gente chamou de mapeamento operacional. E aí é mapear quais são os sistemas críticos, quais são os ativos críticos, quais são os processos críticos, quais são as áreas críticas. Aqui é mapeamento completo. Entender exatamente aonde está a criticidade do negócio. E aí nós fomos em todas as áreas, perguntando. A gente em área que a pessoa falava assim, o que é importante você trabalhar amanhã? O cara, tudo. Eu falei, mas tudo o quê? Não, tudo que está aqui na tela aqui é importante. Eu falei, não, mas deixa eu ver. Aí ele foi mostrando, depois a gente bateu os dados, não era tudo, mas tinha boa parte. E ao mesmo tempo que a gente falou assim, nada importante não, se eu chegar aqui e não estiver funcionando, tá tranquilo, brincadeira. Então aqui nesse trabalho, a gente trouxe para o cliente visibilidade que nem ele tinha. Nem ele sabia exatamente tudo que ele tinha que recuperar se ele sofresse um ataque. Esse documento aqui gerou um trabalho enorme, gerou uma série de dados e informações que a gente começou a trabalhar no segundo passo, que é quanto tempo que você tem para recuperar isso? E aí aqui o termo é quanto tempo você tem. Observe o tem. Não é quanto tempo que você precisa, é quanto que você tem. Você tem que chegar lá na empresa e falar, se o ERP cair, parar de funcionar, quanto tempo que dá para segurar aí até ele voltar? É entender esse tempo de cada uma daquelas áreas. Quais áreas tem tempo, quais não tem, qual o tempo de cada uma, para a gente começar a definir alguns termos que todo mundo já deve ter escutado falar. Às vezes a gente confunde, viu, gente, o RTO com o RPO. O RPO, ele quer dizer aqui quanto tempo de informação eu posso perder daquela aplicação ou daquele sistema. Então, se eu perder isso aqui, eu posso ficar um dia sem isso, sem as informações, 2, 3. Então, aqui é definir esse tempo. E o recovery time é quanto tempo você tem para recuperar esse trabalho. Quanto tempo eu tenho para fazer. Está vendo que aqui a gente começa a construir esse quebra-cabeça de chegar na pré-resposta da pergunta. Quanto tempo você vai levar para recuperar de um ataque cibernético? Então, com esses 2 tempos, em cada uma, então a gente fez aquele trabalho, identificou tudo, colocamos na linha de frente. O que mais agora? Quanto tempo que eu tenho em cada um? Quanto tempo que eu posso perder de informação? Para a gente fazer a parte mais legal, que é, qual que é a ordem que eu vou recuperar? Eu já sei tudo, eu já sei o tempo. E agora, joga na mão da TI e fala assim, vai recuperando aí. O que recuperar primeiro, beleza. O que demorar mais, vai. Então aqui a gente foi começar a desenhar
Qual ordem? E aqui a gente foi fazer no ranking mesmo. Rankierizar, vamos colocar assim, tierizar esses dados e esses sistemas, né? Então aqui no final do dia o que eu preciso recuperar primeiro? E aí tem várias formas de fazer isso. É o cliente que é mais importante? É o sistema que é mais importante? E aí vai de cada uma das empresas saber qual que é o mais importante. E aqui tem também, a TI tem lá o que é mais importante, pô, o AD. O AD a gente tem lá, ele serve para várias aplicações, por exemplo, DLS, DHCP e outras, que eles são de sistema, vamos chamar assim. Ele serve para tudo. Então aqui nesse trabalho, nesse projeto, a gente usou 4 tiers. Tier 0, Tier 1, Tier 2 e Tier 3. Tier 0 é o nome, né? É prioridade geral, é 0. Então aqui vai tudo que é basicamente infraestrutura ou algo muito crítico. E aí a gente foi descendo ali os tiers para a gente poder montar um plano, colocar isso tudo lá. Aqui vocês estão, não sei, aqui todo mundo acompanhando, vocês estão vendo, a gente está tratando de visibilidade, entender e colocar isso no papel. Talvez coisas que são projetos e trabalhos que levam muito tempo, que é conhecer de novo a empresa. A empresa vai se modificando, né? Você chega lá, vai mudando, chega o sistema A, o sistema B, e aqui é trazer isso tudo para o papel e começar o trabalho. Quando a gente finalizou esse trabalho, esses insumos que a gente tem, a gente partiu para um outro pilar, que é a estratégia. Qual a estratégia que você vai usar agora que você sabe tudo que você tem, qual que é o tempo para cada um, qual que é a ordem que o negócio precisa, beleza. Agora o que a gente vai fazer? Quando acontecer, o que eu faço? E aí, de novo, né, a gente, não sei se todo mundo já fez a apresentação assim, você começa a buscar algumas coisas para colocar. Aí eu busquei assim sobre estratégia de recuperação. Aí eu achei uma bem interessante que a gente pode utilizar, que é, em caso de ataque cibernético, quebre o vidro e puxe todos os cabos para o ataque em cima. Então aqui é a hora que a gente foi criar a estratégia para esse cliente, para ele não depender disso. Então aqui a gente fala do plano de recuperação de desastres. Esse talvez seja o ponto central. E realmente, a estratégia eu acho que é o mais importante nesse caso. Dentro do plano de recuperação de desastres que a gente trabalhou, ele vem como um guia. Exatamente. Quando acontecer um desastre, o que eu faço? Primeiro eu peço pizza para todo mundo que vai trabalhar de noite. Então tem que ter lá a pizza, porque senão o cara do TTI não vai trabalhar. Quem que é o responsável por deixar o ar-condicionado ligado até mais tarde? Então aqui dentro dessa estratégia, a gente vai detalhar e vai escrever item por item a ser recuperado, junto com todos os playbooks. Aqui os playbooks é assim, o nome é bonito, né? Playbooks de recuperação. Isso aqui é o famoso procedimento, que é mais antigo, né? Procedimento, manual, como é que faz? Caiu o RP, aonde que eu vou? Eu clico nesse botão, faço isso, eu ligo para o fulano, aviso o Beltrano, acende a luz vermelha aqui. O plano de recuperação de desastres, desse projeto, ele é o botão vermelho. Já viu lá todo filme que tem lá, um filme de desastre, de pânico, ele tem lá um botãozinho vermelho. Então o plano é, partindo do ponto que eu sofri um ataque, eu tenho a confirmação, meu time de resposta, de incidentes e respostas a incidentes validou, eu tenho um ataque, eu sofri, eu preciso de me recuperar, bati o botão vermelho, a gente começa a trabalhar o plano de recuperação de desastre. Então ele vem desenhando e colocando tudo que a gente desenhou, tudo que a gente colocou e definiu no plano, nas estratégias dos dados aqui. Quando a gente acaba esse trabalho, aqui vocês viram, aqui eu não falei nada de tecnologia praticamente. Aqui é reunião, é entrevista, é formulário, é mais reunião, planilha, sistema, é um BI para ver tudo. Aqui a gente está falando só dessa parte. Agora vem a tecnologia. Qual tecnologia eu preciso para que eu consiga recuperar o que eu coloquei no papel? O papel aceita tudo, quem já ouviu esse termo, né? O papel aceita tudo. Na hora que você fez lá o plano de recuperação, colocou os tempos, você parou e olhou e falou assim, pô, aqui, se fizer isso aqui tudo, tô feito, isso aqui vai funcionar 100%. Agora vem, qual tecnologia que você vai usar para garantir isso? Dentro desse projeto com esse cliente, nós trabalhamos com a Veritas, com o software NetBackup. O NetBackup é um software de backup, a gente brinca que nem é backup, né? A gente já fala que é de restore, que o negócio é garantir o restore. Então a gente trabalhou com a Veritas, mas aqui o que eu quero trazer não é nem só sobre a tecnologia ou sobre esse produto, são features e são tecnologias que você tem que cuidar que o seu backup da sua empresa tenha. Que aí são termos que a gente vem falando, imutabilidade. Imutabilidade é ter a certeza que tudo que eu gravei dentro do meu backup está protegido. Ninguém vai mexer, ninguém vai saber o que tem lá, ninguém vai alterar. A imutabilidade é o que eu garante que, no final disso tudo que eu falei, quando acontecer,
o dado está lá quietinho, bonitinho, esperando eu apertar ele para voltar. Então, dentro do trabalho, a gente tomou esse cuidado de ter uma tecnologia que entregue imutabilidade. E aí, junto com imutabilidade, eu gosto de falar do indeletabilidade. Que o indeletabilidade é, nem quem pode deletar o que ele quiser lá dentro. Então, eu tenho um super usuário, ele não pode ir lá simplesmente deletar o backup sozinho. Ele precisa de alguém junto com ele. Então, a imutabilidade, para mim, é um pilar importantíssimo de tecnologia que o projeto tem que pensar e tem que existir. Então, dentro do plano, pensar em cima disso. Quando eu falo de verificação de malware, hoje as soluções de backup, principalmente com o NetBackup, a gente consegue ter análise em tempo real do seu backup. Então, eu paro de pensar assim, fiz backup, mas se ele já tivesse sido criptografado, o que eu faço? Então, a verificação de malware, ela tem duas etapas aqui dentro do processo. Enquanto eu faço o backup, eu tenho o Anomaly Detection, que é uma inteligência artificial, ela começa a ver seu backup acontecendo todo dia. Então, esse backup tem esse comportamento, esse backup tem esse comportamento ao longo de X dias. No dia que ele tiver um comportamento diferente, a ferramenta vai te avisar. Olha, esse backup aqui mudou, aconteceu alguma coisa. Vai lá e olha, porque está estranho. Então, isso é te acelerar para você conseguir enxergar um problema rápido. Depois que eu fiz o backup, guardei esse backup dentro a gente chama de cofre de dados, é o termo mais comum. Depois que eu guardei no cofre de dados, o backup, eu ainda tenho uma verificação adicional, que é o Malware Scanning. Ele é um verificador de malware. O dado está lá, está protegido, ele varre o dado inteiro para ver se aquele dado está comprometido, se algum ransomware infectou, se tem algum malware, algo desse tipo, já no seu dado backupeado. E eu te aviso, olha, esse backup está ok, esse backup não está ok, esse backup está ok, esse não está ok. Dentro das suas políticas de backup, você consegue enxergar o que está apto ou não para você utilizar quando você precisar de um restore. Mas aí alguém sempre fala, pô, mas o ransomware aí nasce todo dia. Às vezes ele estava adormecido lá quando você fez o backup, e aí agora, quando eu preciso de voltar porque eu fui atacado, quando eu voltar, vai criptografar de novo. Eu não faço só na entrada do backup, eu faço no restore. Quando eu vou fazer o restore, a ferramenta de novo valida e verifica se ali tem algum malware. E ele vai te entregar. Opa, tá ok para recuperar ou não tá ok para recuperar. E isso te dá uma celeridade no seu tempo. De novo, que o tema da palestra é quanto tempo vai levar. Então isso tudo leva em conta. Se você tiver que ficar procurando qual backup está válido, seu tempo vai correndo. Aqui a gente consegue ter essa visibilidade em tempo real. Quando eu vou restaurar, eu consigo descobrir o que está ou não coberto ou que está ou não apto para ser recuperado. Visibilidade de dados é saber tudo que você backupou, aonde que está cada uma dessas coisas. Seja cloud, seja on-premise, seja em multi-cloud, seja diversas possibilidades. Aqui faz backup num lugar só. Centraliza tudo. Para quando você tiver, você tem que olhar num lugar só. Não dá para abrir 10 ferramentas para você fazer isso. O tempo é muito importante. Então, visibilidade dos dados. Coloque tudo no mesmo lugar. Coloque tudo na mesma tecnologia com a visualização única. Você vai em um lugar só, olha tudo que tem lá dentro para você conseguir recuperar. E o último aqui que a gente fala de recuperação. Não adianta falar, falei só de backup, vocês perceberam. Backup, 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 backup. E na hora de recuperar, tecnologia que te entregue performance para recuperar. Formas de recuperação que são aceleradas. Então aqui no projeto a gente conta com Instant Recover. Eu consigo recuperar uma máquina virtual de dentro do backup. Eu não preciso de voltar o dado dela lá no meu servidor, se for on-premise no caso. Eu não preciso de voltar o dado lá no servidor, esperar copiar os dados, aplicar a máquina. Eu recupero de dentro do backup, dentro do appliance que a gente tem. Então isso é muito importante, foi levado em consideração para a gente chegar lá. Então dentro aqui de tecnologias, a gente analisou tudo que era possível, tudo que era necessário para a gente responder para o cliente a pergunta, quanto tempo você vai levar? Quando a gente já tinha isso aqui tudo feito, a gente já tinha colocado isso, sabíamos a tecnologia, volumetria que tinha que colocar, qual backup, estava tudo estruturado, surgiu uma pergunta. Beleza, ó, o que eu tenho para recuperar, quanto tempo que eu vou levar, qual que é a ordem, tem estratégia, o cara da pizza está aqui, está todo mundo resolvido o que a gente precisa fazer. Mas e a galera que vai fazer? Como é que eu vou treinar todo mundo? E vou colocar todo mundo aqui na pilha para quando isso acontecer, tá todo mundo no mesmo propósito. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, ele fala o seguinte, um monte de gente engajada, correndo cada um para o lugar, não dá resultado do mesmo jeito. Então tem que estar todo mundo dentro do mesmo propósito. Então o último pilar que eu coloquei foi pessoas. As pessoas sabem o que ela tem que fazer.
Na hora que você apertar o botão lá, que a sirene ligar, vai sair todo mundo correndo. É fogo, sai todo mundo correndo. Mas quem vai tem que estar ali dentro. Então, dentro do projeto, a gente comentou com um tabletop, que é bem legal. A experiência imersiva mesmo. Então, gente, aqui não é esperar acontecer um ataque de renda e falar assim, vamos recuperar, vamos lá, vamos ver o que você vai fazer. Olha aqui. É criar essa experiência. A gente trouxe essa experiência dentro do projeto. Então, dentro do projeto, juntamos na sala todo mundo que tinha que fazer, todo mundo que é envolvido, e a gente faz a experiência de sofrer um ataque de ranço agora. O que você faz? Não é o que nós vamos fazer, não. O que você faz? Aí o cara, opa, eu aqui, eu brinquei da pizza, né? Tem um caso, é conhecido, é um caso público de uma empresa que sofreu um ataque, e esse foi um ponto que ele levantou, embora seja engraçado, ele falou, até o reembolso da pizza, quem que ia pedir pizza no dia? E até isso tem que ser levado em conta. Então eu brinquei, mas cada um faz o seu. O que você faz? Eu peço a pizza. Então, cara, esquece. Sai, vai escolher a melhor pizzaria, pega o cartão de crédito, vai lá buscar no motoboy e deixa o cara que está aqui fazendo fazer o dele. Então o tabletop que a gente fez é isso. É mostrar para cada um envolvido o que ele tem que fazer nesse momento. E aí aqui não só aqui o tabletop do processo inteiro, mas a gente também tem o Disaster Recovery, o exercício de desastre. Então aqui é simular os desastres. Então a gente pega dentro do que a gente tem de recuperação, dos ambientes, dos processos, e a gente simula as máquinas, o processo acontecendo. Então eu vou fazer o DR do ambiente de SQL. Estou chutando aqui alguma máquina. Então a gente vai lá e executa, simula como que vai ver, coleta os resultados. Isso é muito importante. Fazer esses testes periódicos e, pelo menos uma vez aqui a cada ano, a gente trabalhar num plano de recuperação completo. Aqui é para arrepiar mesmo, viu, gente? Aqui vamos parar a produção, vamos virar todo mundo para o DR, nós vamos executar como se tivesse acontecido, vamos trabalhar a empresa toda lá, validamos, coletamos os dados, faz janela de novo, devolve todo mundo para lá. Que é garantir que tudo que a gente fez, tudo que a gente colocou no papel e nas tecnologias, quando for imprimir e for fazer do outro lado, a gente vai conseguir. Então, dentro desse processo, deixei aqui só meus contatos. Se quiser escanear aqui, são todos os meus contatos, estão minhas redes sociais aqui também. Mas dentro do processo, é importante validar. Quando a gente fala de quanto tempo você vai levar para se recuperar, a gente não está falando de escolher um fornecedor, um fabricante ou uma empresa. A gente está falando de criar esse trabalho dentro da sua empresa, conhecer o seu negócio. A gente fala na tripla, né? Eu não conheço mais o negócio de nenhum cliente que a gente tem. Quem conhece é o cliente. Nós, como parceiro, a gente vai lá e vai te ajudar a entender isso. Então, é construir e trabalhar. Recapitular aqui, né? Visibilidade do que você precisa recuperar, é super importante ter isso. Então, visibilidade, trabalhar bem a estratégia, conectar as tecnologias que você tem que usar para conseguir e treinar as pessoas, gente. Pessoa, acho que eu deixei por último, mas pessoa é o pilar mais importante. Tem as pessoas que saibam executar, as pessoas que saibam trabalhar em uma crise dessa. Esse foi o trabalho que a gente executou. A resposta, né, já está no tema da palestra, né? Então, nesse cliente, a gente chegou na resposta que foi, ele consegue se recuperar de um ataque cibernético. E aí, quando eu falo ataque cibernético, é com disponibilidade do seu ambiente em 48 horas. Então, a partir do momento que ele sofreu um ataque, em até 48 horas a gente entrega o ambiente dele operacional. Claro que vão ter dentro daquele mapeamento, tem coisas que podem ser depois disso. Quando a gente fala 48 horas, é um ambiente crítico para o negócio. É voltar a faturar. Então a gente entregou isso. O objetivo lá foi chegar em 48 horas. Espero que com essa breve palestra, com esses pontos aqui, vocês consigam responder a pergunta. Eu vou estar no stand da Tripla, a gente está ali logo na entrada. Eu vou estar lá para quem já tiver essa resposta, passar lá agora e me contar. Pô, meu tempo é X, o meu tempo é Y. E a gente bate um papo lá, gente. Obrigado. Eu ia deixar um tempo para perguntas, mas eu falo demais. Quem me conhece sabe que eu falo demais, então meu tempo acabou. Tem só 40 segundos. Se alguém conseguir em 40 segundos, dá tempo de fazer uma pergunta. Se não, gente, obrigado pelo tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom pergunta? evento para todos. E amanhã tem mais, né, gente? Amanhã estamos todo mundo aqui.